Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ative o sininho e, se gostarem, curta os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração, para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, pedindo que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá compartilhar aqui o texto. Eu falei lá no grupinho que nós vamos fechar aqui o estudo do capítulo 14 e depois a gente vai começar um pouquinho do capítulo 15, que ficou um pouquinho só do 14, aí nós vamos fazer os comentários aqui. Na verdade, hoje nem vai ter o texto, só algumas lembranças, que o capítulo 14 foi aquele plano, por isso que o título é Nefasta Planificação Desarticulada, porque foi aquele plano que o obsessor queria, né? Levar o tio e o sobrinho para um local e no caso seria um local de baixo nível lá, com intenções do tio, né? E o pai dele, pai do Ulício, iria atrás deles e seria uma desgraça, porque ele veria os dois lá em situações bem bem comprometedoras, né? E aí, no caso, tinha essa planificação, mas essa planificação foi desarticulada graças à influência da irmã Emerenciana e do doutor Bezerra também ajudando. Então, hoje nós vamos fazer uns comentários em relação a essa influência dos espíritos em nossa vida, que foi dado por causa dessa história, que eles estão sempre, né? O obsessor ficava, ia do Lício, ia pro tio dele, influenciava ele, aí ia no pai do Lício, então ficava indo nos três, né? Só pegando as sintonias, né? Então, aí o Vitor, que faz o comentário, ele diz que a influência dos espíritos é sempre feita por sintonia, para que haja conexão. Nós sabemos isso, né? Já decoramos até. Nós vamos aceitar as influências se estivermos na mesma vibração, ou seja, na mesma faixa de interesse, com os mesmos pensamentos. Então, a decisão final é nossa. A gente sabe que nenhum espírito vai chegar para obsediar e se colocar junto a nós e ficar ali colado, né? Como o pessoal chama até de encosto, vai ficar ali encostado, senão se a gente não estiver com essa vibração, tá? A decisão final é nossa, de manter uma vibração de baixo nível ou de vibração negativa. Esse é o intercâmbio natural entre encarnados e desencarnados. O espírito que quer influenciar algum encarnado, ele não cria um pensamento que não exista na pessoa. Ele estimula as tendências, ele não impõe um caráter. É, isso aí é importante, a gente sabe. Semelhante atrai semelhante. Pensamentos de ódio atrairão espíritos perturbados e desequilibrados. Vícios morais vão repercutir em ligações com entidades que compartilham desses vícios. Então, no caso ali do Lício e do tio, qual era o vício principal? O vício do sexo, mas de forma inadequada, né? Porque a gente sabe ali como é que começou aquilo tudo e continuando. E, então, quando compartilha o vício, é um vício moral e fica ali, está nessa ligação. Pensamentos de paz
ocasiona, ao contrário, né? Pensamento de paz ocasiona aproximação de espíritos benevolentes. O esforço no bem vai resultar em amparo espiritual constante. Essa é a lei da afinidade espiritual. Somos uma estação transmissora e receptora de pensamentos. A nossa mente é a porta, o nosso pensamento é a chave e a nossa conduta é o convite para que os irmãos venham para colar aí conosco nessa sintonia. O Espiritismo não trata a obsessão como um ataque espiritual. É entendido como um processo de reajuste moral e mental entre dois espíritos, porque ninguém agride o outro sem algum motivo. A obsessão não é só a persistência de um espírito inferior influenciando alguém. Ali tem um processo de reajuste que precisa ser redefinido ao longo do tempo. Nesse caso, desse tipo de obsessão aqui, né, que nós já vimos que tem vários, né? Ao mesmo tempo, nós temos, né, ao contrário, nós temos também uma rede de proteção que nos acolhe e nos influencia de maneira positiva. Eles inspiram boas decisões e caminhos corretos, nos fortalecem nos caminhos de dor, nos protegendo de males maiores. Porém, os benfeitores respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Então, mais uma vez, vem lá o nosso roteiro de como nos proteger das más influências. E aí ele falou alguns, eu aproveitei e complementei com aqueles que nós já temos aqui, que já trouxe esse roteiro diversas vezes. Como proteger? Primeiro, vigiar os pensamentos, manter os pensamentos elevados, otimistas, com equilíbrio emocional. Manter o hábito da oração diária, para nós aqui, especialmente na hora de dormir, quando nós podemos nos oferecer para trabalho, para estudo, né? Que a gente sabe que nós vamos sair só do corpo e vamos nos dirigir para locais que tenham o nosso, assim, nosso gosto ali. Então, na hora de dormir, antes de dormir, se colocar à disposição. Educar-se à luz do Evangelho, vivenciar o ensinamento de Jesus. É estudar e vivenciar, né? E estudar também buscando conhecimento da doutrina espírita, que é importante a gente colocar em prática o que a gente está estudando, né? Realizar o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, fazer leituras salutares e edificantes, que assim você propicia a propagação do pensamento elevado. Assim que você lê, tem uma leitura salutar e edificante, você vai lembrar daquilo depois. Então aquilo se propaga. E aí você vai receber aquisição de ideias e reflexões nobres, assistir vídeos e programas de conteúdo elevado, praticar diálogos otimistas e positivos, debatendo questões sadias, ao invés de um monte de questão aí que não vai dar em nada, que fica só discutindo assuntos que nem é da nossa alçada. Realizar um trabalho no bem, praticar a caridade material e moral, solidariedade, gentileza sempre. Qual é o nosso objetivo? A fraternidade universal. Buscar o autoconhecimento. Só a gente conhecendo, reparando as nossas reações, como é que nós estamos, nós vamos poder realizar a autotransformação moral para a melhoria íntima. E esse autoconhecimento é para que a gente possa modificar nossas matrizes morais. Lembrando que isso está dentro de nós, são matrizes. E está ali dentro, está ali a nossa chaga, né? Que está guardada ali milênios. E aí agora a gente tem que começar, pelo menos, a identificar quais são as nossas reações para começar a trabalhar isso de alguma maneira, né? Também foi dado uma referência do Livro dos Espíritos no capítulo 9, quando se fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, na pergunta 460, Kardec indaga: além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos sejam sugeridos? E a resposta é sim. É isso que vos deixa na incerteza, porque tens em vós duas ideias que se combatem. Então aí a gente sempre pode receber uma ideia contrária do que a gente acha, né? Que a gente pensa. E aí vem na 461, como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E os espíritos responderam que quando for um pensamento sugerido, ele surge de improviso. É como uma voz que te fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Os pensamentos que nos são sugeridos não são, em geral, produto da reflexão. Então, a gente pode pensar e, numa reflexão, esses pensamentos são produtos, são nossos.
Agora, os que são sugeridos, não. São, de certo modo, espontâneos. Surgem de improviso e fazem brotar dentro de nós ideias novas. Parece que ouvimos uma voz interior que nos diz para ir ou agir neste ou naquele sentido. Agora, os espíritos respondem: muitas vezes é útil que não saibas fazer a distinção dos pensamentos. De quem é quem, né? O pensamento é seu, não é? Porque não fazendo essa distinção, o homem age com mais liberdade. Porque se ele decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior vai ser sua responsabilidade. Então, se ele está ali pensando, esse pensamento, sabendo, sabe distinguir facilmente. Esse pensamento não é meu, então eu não vou pegar porque pode ser um mau caminho, não. Ele pode receber qualquer pensamento, mas aí ele sabe qual é o bem, né? Nós sabemos a diferença entre bem e mal. Então, se ele decide pelo bem e vai lá e pratica aquilo voluntariamente, é melhor para ele, isso já é um mérito, né? E se toma o mau caminho, mal vai ser sua responsabilidade. Na pergunta 464, é, que tu vê, deixa eu ver aqui essa aqui em cima. 461. Na 464, vem de novo outra pergunta. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? E a resposta é simples: estudar é o caso. Os espíritos bons só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Então, essa resposta é uma resposta que você sabe que está dentro da lei de Deus, está aconselhando bem, é um espírito bom, né? Agora, se for um caso para você tomar qualquer atitude que não seja uma atitude correta, dentro da lei de Deus, você já sabe que não é espírito bom. Nem uma atitude de nível inferior, qualquer. Você vê que pelo vocabulário do espírito, né? Você já sabe, no caso do pensamento, você já vai saber distinguir. Na 466, depois ele pergunta, Kardec, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E a resposta é: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então seria mais ou menos a mesma coisa que aqui, ó. Se você está escutando um pensamento, está tendo uma, né, tá com uma ideia na cabeça, você está vendo que não é para o bem, então, você está sentindo ali, você está colocando uma prova para você. Faz isso, vai lá, deixa de ser bobo, entra por ali. Ou então, vai lá, porque por ali parece melhor, mais interessante. Está impondo a prova a sua fé. Você entendeu? Mas isso aqui eu sei que não é uma coisa muito boa. E a constância na prática do bem. Também é a mesma coisa. Os espíritos estão aí para poder. Não é que eles fazem, vou lá provar ele. Não, eles estão ali com as suas imperfeições e que ficam excitando o outro e aí eles viram um instrumento. Porque se eles estão instigando o outro e o outro resistir, foi uma prova. Agora, se ele não resistir, aí ele está realmente ainda está bem imperfeito quanto o espírito, né? Então a resposta continua. Desde que sobre ti atua influências mais, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terá em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então você vai receber tanto a influência do espírito que está querendo te levar para esse caminho, uma influência má, quanto também o seu mentor pode ficar do outro lado te influenciando, te inspirando. Só que você vai, aí que tá, né? Você que vai escolher, você deixa senhor dos teus atos. E na 469, para fechar aqui esse pequeno estudo do Livro dos Espíritos, vem por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles colocaram uma resposta aqui, só umazinha, né? Eu botei lá mais de 10, 11 atividades, aqui eles colocam que seria a mais importante de todas, que é praticando o bem, que é tudo vinculado à lei divina, e pondo em Deus toda a vossa confiança. Porque todo bem está vinculado à lei divina. E na lei divina a gente tem vários, né? Vários meios para neutralizar, além daqueles todos que nós lemos, eu li antes aí para vocês, só para relembrar
né? Deve ser, quantas vezes a gente já leu isso, mas para relembrar. Então, um principal de todos, sendo praticar o bem, você já fica ali também, você já começa a fazer suas orações, começa a ficar prestando, vigiando seus pensamentos, prestando atenção no que você está fazendo. Tudo isso que está vinculado à lei divina, também você tendo confiança em Deus, sempre com a confiança que você está protegido. Agora, em relação ao trechinho que foi lido lá na semana passada do capítulo 14, quando acho que é o Bezerra fala, a luta contra qualquer vício é difícil, em razão dos prazeres que se lhe atribuem, dando acesso à sua repetição, embora exista o desejo, não muito forte, de libertar-se, que seria o vício do lício em relação ao sexo, né? E aí ele fala, a fraqueza moral do lício, né? E o hábito irregular, porque se tornou um hábito para ele desde a adolescência sair e ir para o sexo desregulado, né? E tudo que ele mesmo se questionava, se culpava, isso lhe impunha falsa necessidade emocional e atormentavam ele. Então, em relação a essas frases aqui, vamos ver o que Kardec fala no Livro dos Espíritos, colocaram até a indicação. Na pergunta 645, quando o homem, Kardec indaga, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E essa resposta quase que vocês têm certeza que quase todo mundo já sabe, né? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. Então, são espíritos que tiveram a força de resistir, alguns espíritos que têm o vício moral, moralmente eles vão resistir, e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, você vai ter, o espírito encarnado tendo a força para resistir, tem aquela influência também dos seus semelhantes e também vai conseguir não ser arrastado, sim, mas irresistível não, ele consegue resistir. Então, agora eu vou colocar aqui rapidinho, uns 4 minutinhos, os comentários sobre esse assunto que a Eulália fez. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. É porque. Agora eu vou achar. Share sound. Pronto. Vou colocar aqui agora o som. Se vier propaganda, eu ele abaixo. não estiver, não vai resolver. Então, isso nos faz, inclusive, lembrar algo que é muito comum quando as pessoas que não têm conhecimento, não têm, assim, convivência com o ambiente espírita e vão à casa espírita desesperados buscar esclarecimento, buscar um tratamento milagroso, achando que nesse intercâmbio espiritual nós podemos estabelecer privilégios. Então, é importante nós que trabalhamos em casa espírita, principalmente no atendimento fraterno, mas nós, com aqueles que nos buscam no dia a dia, dizer. Conheça a maior promoção da história de Nutrem Sênior. Você já começa concorrendo a milhares de Propaganda assistida. Voltou aí, né? Tem problema aqui agora. Só um minutinho. Vamos ver se volta. Deixa eu ver se volta aqui, porque entrou a propaganda e tirou o negócio. É, realmente. Estou conseguindo, não, mas daqui a pouco eu vou ver se eu consigo, quando vão fazer os comentários, eu vou tentar achar ele aqui agora de novo, vou botar ele novamente. Então, vou aqui terminando o texto, a gente já viu esses comentários sobre esse capítulo 14, que nós vamos entrar agora no capítulo 15, né? E aí eu quero ver com vocês se vocês têm algum comentário para a gente fechar esse assunto aí desse 14. Vamos lá.
Sul sobre essa questão que você falou, né, do Evangelho no lar, da leitura, né, edificante, de assistir boa programação, vamos dizer, boas coisas de televisão. É, é muito importante a gente realmente fazer isso, porque, principalmente, quando nós vivemos em ambiente hostil. Às vezes a gente mora, né, numa família conturbada, e aquilo nos desestabiliza emocionalmente. Então, é muito importante fazer o evangelho no lar, mesmo que você faça sozinho, né? Mesmo que os demais não compartilhem da mesma crença, né? Você faz sozinho, não tem problema. Você vai harmonizar o ambiente. Você fazer uma leitura diária, daquelas leituras, daqueles livros de mensagem, por exemplo, Joana de Ângeles, né? O próprio Chico, né, tem os livros, inclusive de ambientação, que a gente usa no Centro Espírita, lá na Casa do Francisco, é Pão Nosso. Aí você lê um pouquinho todo dia, fazer disso um hábito, né, para ir te equilibrando, porque num ambiente tranquilo, numa casa tranquila, ou até quando você está sozinho, mora sozinho, é muito diferente de quando você vive com outras pessoas e em ambientes conturbados. E é muito comum isso acontecer, né? Nas famílias, né? Quando tem muitas pessoas, quando tem juntas, sempre tem uma crise, uma discussão, alguma coisa, que faz com que você se desequilibre, né? E aí você precisa voltar para o seu eixo. Como você faz isso, né? É por isso que é muito importante manter a regularidade. Mesmo a gente mantendo, a gente se desequilibra, imagina não mantendo, né? Então, assim, o Evangelho no Lar é muito importante. É a primeira coisa que a gente recomenda, né? Que auxilia muito em nossa casa. E também dar continuidade, né? O Evangelho a gente faz uma vez por semana, e dar continuidade durante os dias da semana com outras coisas que possam te trazer esse bem-estar, como essa leitura que a Sônia falou, né? Não ficar assistindo assim, filmes violentos, principalmente antes de dormir, porque você só tem achar que não, mas aquilo influencia demais a, a paz da gente para o nosso sono, né? Era isso que eu queria falar. Então, vai estar picotando um pouco, mas deu para entender. Então, pois é, isso aí a gente sempre reforça, porque sempre é necessário. E a história de falar do evangelho no lar, eu acho que assim, tem que falar sempre. Eu sei que eu estava escutando essa palestra de alguém, agora não estou lembrando, né? Um desses famosos, não, um desses aí que falou assim, olha, ele falou assim, eu me prometi que toda vez que eu for fazer uma palestra, eu vou falar do Evangelho lá, porque não tem como a gente ficar bem nessa vida se não fizer o Evangelho lá. Então, é uma coisa realmente importante. Eu sempre falo, não precisa ser, eu vou demorar, mas é 1 hora. Eu falei, gente, eu faço em 15 minutos, porque eu encarnada sozinha, né? E aí eu leio aquele trecho, eu faço oração, eu leio um trecho. Primeiro eu leio um trecho de alimentação, faço uma oração, leia o trecho do Evangelho, pensa sobre aquilo, conversa comigo mesmo ali, conversa com quem está ali, que eu sei que tem gente escutando, daí eu faço outra oração e pronto, a gente. Não demora mais que 15 minutos, nem minha aguinha, peço para que a água seja fluidificada, e aí você pelo menos reserva aquele momento, inclusive, para poder refletir, né? Fora as outras horas ao longo do dia que você pode, como fazer, quando você estiver escutando algum programa nas rádios, eu escuto sempre rádio espírita, aí eu tô, se não é um programa, é um vídeo, o que for. Então, nisso aí a gente mantém, aqui ele falou, eu acho engraçado, engraçado não, eu achei muito interessante, quando eu li isso, e não sei nem aonde que eu catei esses pedaços, cada um de um livro, que quando você faz leitura salutar e edificante, você propicia a propagação do pensamento elevado e a aquisição de ideias e reflexões nobres. Falei, gente, lógico, quando eu estou lendo, eu vou propiciando, meu pensamento vai se propagar naquela vibração.
E aí, quando eu fizer isso, um pensamento elevado, eu vou captar, eu vou ter aquisição de ideias e reflexões novas, porque se eu estou pensando, se tem um texto elevado ali, o assunto elevado, a minha reflexão tem que ser nobre. Então, isso eu achei muito interessante, porque eu sempre gosto de ler não é só assim a frase, faz a leitura. Mas tá, eu sei que vai irradiar a vibração, mas essa explicação foi tão perfeita que aí clareou e formou até uma. Visualizei até o pensamento e a aquisição chegando das ideias. Muito interessante. Então, várias coisas, né, que a gente sabe. Tem que conversar, o trabalho no bem, porque você vê que ele ali, o próprio livro dos Espíritos, ressalta o trabalho no bem, com a caridade material e moral, e que a gente tem que estar sempre também cuidando de nós, que seria o autoconhecimento, para que a gente possa modificar nossas matrizes morais. E eu coloquei de novo aqui, eu vou colocar novamente, tentar botar novamente o vídeo que eu mudei, vamos ver se vai sair agora. Porque eu saí e entrei de novo. Vamos ver, que ela vai falar sobre a gente na casa espírita recebendo as pessoas que querem esses resultados, mas aí vai falar, vai dar bons conselhos aqui. Vamos lá, vamos ver. Milagroso, achando que nesse intercâmbio espiritual nós podemos estabelecer privilégios. Então, é importante nós que trabalhamos em casa espírita, principalmente no atendimento fraterno, mas nós, com aqueles que nos buscam no dia a dia, dizer. Pare de caminhar do jeito errado se você quer perder gordura abdominal. Vamos ver se vai voltar depois. Que nós estamos tão enredados no nosso passado a ser vencido, essas más inclinações, que é absolutamente natural quando iniciamos com boa vontade, empreendimento, a frequência à casa espírita, conforme vamos recebendo os esclarecimentos ou passando por um tratamento, esses espíritos infelizes, e se for um caso, claro, de obsessão como no vício, eles vão investir tudo para fazer naufragar essa nossa tentativa. E veja como eles estão fazendo. Então, eles estão dando a volta, incitando o pai. Então, o pai, ele não é alguém que não tem culpa, ele está enredado na mesma necessidade de resistência moral. Mas o obsessor, ele dá a volta, porque se o pai aceitar a sugestão e pegar em flagrante o Lício com o seu tio, ele poderia desenfrear um ato de violência, causando a morte dele, ou até ele morrendo, o que causaria talvez uma culpa tão grande em Lício, que ele desistiria até da própria vida, dando então o coroamento da tarefa de que aquele obsessor estava empenhado. Então, este capítulo é muito denso, eu acho que o Vitor explicou muita coisa, nós procuramos ressaltar o que é de mais importância, mas gostaríamos que ficasse gravado o que está no próprio Evangelho. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Muita gratidão a todos. Então, aí você vê que ela falou, que eu até comentei, né? Que isso tudo ia acabar chegando num crime, mas só que é que ele falou, ajuda de que o céu te ajudará, estava todo mundo enrandado. E todo mundo ali ligado. A gente não sabe, não fala nada do pai do Lício nessa existência. A gente está sabendo o tio com o sobrinho e mais o obsessor. E agora, eu vou continuar, para depois a gente falar mais, porque esse pedacinho tinha pouca coisa. Vou continuar agora com o que está no capítulo 15, que é a continuação da história. No final do capítulo, eles estavam saindo de carro. O tio pegou o sobrinho pelo braço, foi que lá queria dar uma volta na praia e carrega o garoto. Tá. Então agora vamos ver o que vai continuar aqui o texto. E esse capítulo se chama O Passado Elucida o Presente. Parte 1. Então, eles vão para a beira da praia, o tio estacionou o veículo próximo a uma enseada, e o doutor Nicomedes, que é médico, né, que estivera tão silencioso quanto o sobrinho no caminho, externou: é-me difícil compreender a ambiguidade afetiva dos meus sentimentos.
Tudo fiz para apagar as lembranças da nossa ditosa convivência e não consegui. Tempos houve que me esmaeceram na mente. Periodicamente, no entanto, assaltavam-me, confrangendo-me a alma. E você? E aí Ulisses vai falar. Não posso negar que lutei com bravura até amortecer as recordações. Impossibilitado de revê-lo e estar ao seu lado, no começo eu pensei que ia enlouquecer. O tempo misericordioso diminuiu-me a angústia. Então, lembrando que ele tinha uns 15 anos, mais ou menos, o tio saiu para estudar, né, para trabalhar, não sei se ele formou e saiu, não lembro direito. E ele saiu e o menino ia ficar se correspondendo. Aí, quando o menino estava com 15 anos, o tio casou, e aí eles, lógico, né, pararam as correspondências. E agora o Ulisses está na faixa de 20 anos, você não lembra bem a idade, mas nessa faixa de 20 anos, e o tio está com 2 filhos, está casado com 2 filhos, que foi lá para visitar a irmã, que ele é irmão da mãe do Ulisses. Aí ele fala: o tempo misericordioso diminuiu-me a angústia. Passaram esses anos, né? E aí o tio fala: conseguiu manter-se sozinho por todos esses anos? Que estava querendo saber da vida dele. Aí ele logo responde: essa pergunta não tem resposta. Nunca lhe impus conduta de exceção. Por que deveria aniquilar-me? E aí o tio fala: e agora? Que sente por mim? E ele responde: medo de ser levado novamente às brenhas da paixão devoradora, prejudicando a sua família e a mim mesmo, naturalmente perturbando sua vida. Aí ele vai contar: há poucos dias busquei recurso espiritual para a minha conduta. Aí o tio pergunta, meio sarcástico, né? E que recebeu? Aí ele fala: orientação e amizade pura, como já me desacostumara a experimentar. Aí eu te falar, você está mal. A vida é apenas o corpo, meu caro, que se transforma quando ocorre a anóxia cerebral, a ausência de oxigênio nos neurônios e demais tecidos. Morrer é consumir-se. Então, é o verdadeiro pensamento do médico materialista, né? Aquele pensando ali, falando bem, né, medicamente, vamos dizer, e pensando, a vida morreu, acabou, né? Não se envolva com essas superstições. Do contrário, sua lucidez mental estará com os dias contados. Aí o Ulisses não falou mais nada. Aí o tio fala: eu estou informada. Aí o tio começa a querer já, com a conversa, que ele já saiu com essa intenção. Eu estou informado de um lugar discreto e respeitável, onde podemos nos refugiar por alguns minutos. Amigos narraram-me a excelência do ambiente e o seu refinamento. Então, lembrando aqui que quando eles dois saíram para ir pegar o carro, o tio puxou o sobrinho, o doutor Bezerra chamou o Miranda e falou: vamos, Miranda e o Felinto foi junto. Vamos ver o que vai acontecer. Que já estava desconfiado que o tio não ia ficar quietinho, né? Que ele só tinha levado só uma amansada lá na casa na casa da irmã dele, no caso, o Lício também foi lá, dormiu e tudo, e escutou a conversa do pessoal de novo no plano espiritual, só que o tio estava com os mais pensamentos, maus pensamentos. Aí ele fala: meus amigos me narraram a excelência do ambiente, o seu refinamento. Aí o Lício fala: não, não posso, não devo. Por favor, dê-me tempo para reacostumar-me com a ideia. Hoje não estou em condições. Aí o tio, febricitado em excesso, em face dos estímulos que a negativa produzia, porque ele ficou com mais raiva ainda que o garoto negou, ele segurou abruptamente o jovem atônito. O menino se assustou. Nessa hora, o doutor Bezerra ligava-se psiquicamente ao rapaz em luta, enquanto o obsessor dominava completamente o homem em desalinho. Sem medir a gravidade, doutor Nicomedes agrediu sensualmente com volúpia doentia. Aí o moço se debateu-se, embora suas resistências estivessem a breve passo do desmoronamento. Aí, isso acontecendo dentro do carro, na mesma hora apareceram, que tem em vários lugares, estão o tempo todo ao nosso redor, vários espíritos, folgazões e ociosos espirituais aproximaram-se, atraídos pela cena singular, com insultos e galhofa ensurdecedora. Felinto, que estava tudo dentro do automóvel, né? O Felinto saiu do automóvel e se concentrou fortemente. De imediato, chegaram vários indígenas e africanos da casa onde trabalhavam, lá com a emerenciana, né? Que lhe vieram atender um chamado. Aí, uma dos espíritos das entidades que está lá fora falou: cuidado, gritou um deles. Essa turma tem pacto com o cão, que é uma palavra que simboliza a deidade satânica, né?
Aí foram surpreendidos pelas presenças dos trabalhadores do bem, e eles correram disparada. Não sem antes fazer umas provocações sórdidas, falando: eles apoiam o vício e nos combatem. Esses aí são protegidos dos diabos. Demos-o fora. Com essa providência, tirando esses espíritos também para não piorar a situação, a psicosfera ali, seria possível controlar os desmandos no interior do automóvel. Os dois estavam dentro do automóvel e o Felino já saiu, né? Agora, nesse momento, o Lício, machucado pelos sentimentos díspares, que ele, né, o sentimento, né, era o tio, gostava do tio e agora quer mais essa vida, ele começou a pedir, orando, a ajuda da irmã Emerenciana. Era a condição que o mentor requeria para interferir com decisão. Então, precisava de quê? Dessa, no momento que ele vai fazer a oração, porque nesse momento você faz a conexão. Se você não tiver aberto para receber ajuda, a ajuda não vai chegar, porque você está ali fechado. Se ele caísse ali no meio dos pensamentos dele, começasse a largar para lá, não, ele lembrou, pediu orando, que fala a ajuda da irmã Melissandra. E o doutor Bezerra, na mesma hora, pegou e conectou e chamou Felinto, apelou para o Felinto, para que fizesse entrar os espíritos africanos que vieram atender-lhe ao apelo. E estes, utilizando-se de meios especiais, deslindaram o doutor Nicomedes do obsessor, que os quis enfrentar, mas desistiu, partindo a blasfemar com ira incontida. Então, ele queria brigar nessa hora, porque o obsessor estava agarrado no médico, né, no tio. E nessa hora que aqueles africanos, ali como ele falou, né, os indígenas africanos, vários indígenas e africanos da casa chegaram, eles pensou em enfrentar ele, mas desistiu, partindo, blasfemando com ira, uma ira incontida. E ele alardeou com fúria: chamarei os meus chefes para que me deem cobertura. Veremos quem vencerá. E foi embora. Aqui diz que ele também está ligado a uns chefes, que a gente sabe que são espíritos que existem nas trevas, que ficam ensinando os outros que estão com ódio a vingança, né? A gente sabe que tem a escola dos Vingadores, tem tudo isso. E aí ele disse que ia pedir ajuda a eles. Bom, liberando-se da opressão obsessiva, no caso, o tio, o agressor ofegante, parou por um momento, em razão da mente encontrar-se turbada pelos fluidos tóxicos. Ele parou, mas ele ainda estava todo desequilibrado. O mentor segurou-o e impôs-lhe. Então, me segurou e nessa hora ele falou ali na verdade, diretamente, né, com o Nicomedes: volte para casa, basta por hoje. E, ao mesmo tempo, aplicou-lhe energias relaxantes que lhe diminuíram a tensão. Vigorosamente controlado, ele falou com o sobrinho: vamos voltar, eu não o quero à força. Terei tempo de o reconquistar. Tudo bem? E o Ulisses falou: sim, tudo em ordem. Então ele viu que o tio acalmou, aí ele deve pensar: deve ter sido a minha oração que me ajudaram. E aí o tio ficou num torpor que acometeu ele, que quase não permitiu ele conduzir o carro com segurança. Chegou em casa, aí chegou lá, disse que estava com um cansaço incontrolável e foi se deitar. E o Lício refugiou-se no quarto dele em agitação. Estava agitado com isso tudo, né? Os seus sentimentos aceitavam o convívio, mas algo, a lembrança da consulta que ele fez lá no início, né, quando ele foi lá no centro espírita para fazer a consulta com a Mereciana, a esperança de paz que ela deu e a inspiração do venerável médico Dr. Bezerra, que teve com ele ali, auxiliaram-no a resistir. Jogou-se no leito e, recebendo energias refazentes, que Bezerra também estava ali junto com ele, né, ajudando ele a se refazer, adormeceu, com os nervos descontrolados. Aí o Bezerra fala: agora, sigamos rumo aos trabalhos da irmã Beneciana. Então, estava acontecendo isso na noite, daí agora eles iam lá para o centro espírita, na reunião que estava acontecendo na casa. A reunião estava no auge. Ela é dedicada àquela mesmo esquema daquela reunião que a gente já viu aqui, é dedicada a tratamentos espirituais sob o comando da Emericiana. Então, tinha aqueles necessitados que repletavam toda a casa com espíritos de ambos os lados da vida. Então, assim, já até colocou uma dessas reuniões que aconteceram. Tá aí, estão trabalhando. A Emericiana voltou para o centro para trabalhar e o Bezerra continuou junto deles para poder ver o que ia acontecer, né?
Aí eles voltaram para lá, voltaram para casa, e o Miranda vai falar que como o nosso objetivo era acompanhar a terapia reservada a alguns consulentes da primeira noite, ou seja, o Lício, o Carlos, aquele outro, né, o que é autista também, ele fala que não vai falar sobre esses tratamentos daqui dessa noite, a respeito desses métodos também aplicados nesse trabalho, que seriam os métodos iguais àquele que a gente já viu, né? Que é outro modo de trabalhar, mas que resultam também no mesmo, tem uns resultados positivos, que é feito também com muito, muito amor. Desse modo, quando os trabalhos foram encerrados, um pouco antes da meia-noite, a benfeitora foi ter junto com os dois. E o doutor Bezerra fala para ela: olha, em razão. Aí ela não está sabendo de nada, né? Você acha? Porque eles também sabem de tudo. Ele fala para ela: ó, em razão dos acontecimentos que se precipitaram no drama de Lício, creio ser prudente que antecipemos algumas medidas, aproveitando-nos das ocorrências dessa noite. E aí a Meneciana concordou, né, que aí até meia-noite e pouco estava acontecendo no plano material. E aí ela concordou plenamente e, chamando alguns auxiliares, começou a preparar o ambiente para a reunião especial, que é aquela que ia, a reunião mediúnica, que acontece no plano espiritual. Já viu isso? Tem a reunião no centro espírita, na matéria, e depois à noite acontece outra reunião com as mesmas pessoas, até com sendo dos médios e tudo, as mesmas pessoas que estão trabalhando naquele caso, e agora vai começar a mexer com o caso do Ulisses. Estão orientando Felinto e mais alguns cooperadores para que fossem buscar Lício e o Dr. Nicomedes, que agora vai trazer ele em desdobramento. Ela também determinou que outros amigos seguissem ao lado dos médios, mais adestrados, trazendo 2 deles para o serviço de emergência. Então, aí, ao mesmo tempo que vem os 2 em desdobramento, vem os 2 médios em desdobramentos, para fazer o serviço que também precisa, que a gente já lembrou que eles têm a fazer esse choque anímico no espírito para que ele se sinta, que ele consiga, né, amansar um bocadinho, vamos dizer. Aí o Miranda coloca assim, não é por isso que dizer que nós estamos diante de uma improvisação. Entendeu? Não sei, porque aí foi o Bezerra que falou com ela e ela rapidamente concordou, mandou chamar. Não, não era uma improvisação. É sabido que nos processos obsessivos, os adversários investem com toda a força, a fim de desanimar os seus desafiantes. Tá? Até o Lália falou ali, eles vêm com força total. E foi o que aconteceu, né? Que o adversário lá, que não vamos ver o nome dele já já, foi com toda a força e tentou obsediar todo mundo ali daquela casa, e foi graças a pedido de ajuda também do Lício que eles conseguiram interferir e ele não conseguiu. Foi aquele plano dele lá, o plano do obsessor, não deu certo. E desse modo, quando a mérito das vítimas, são tomadas providências de emergência, interrompendo-lhes a planificação desesperadora, e a planificação desesperadora do obsessor. Então, assim se sucedia no caso em pauta. Então, no caso aqui, nós vamos ver a diferença entre mérito e merecimento, vou falar já, mas a gente está vendo que o polícia está se dedicando ali, está pedindo ajuda, né? E aí eles conseguiram vão tomar as providências de emergência. As soluções do bem são igualmente rápidas, desde que sejam propiciadas as condições necessárias por parte dos candidatos interessados. Foi recomendado a Felinto que permanecesse imperceptível ao obsessor de Lício, trazendo o rapaz mediante indução hipnótica, a fim de ele ser acompanhado pelo perseguidor, que ficaria retido no lugar de trabalho. Então, olha só o que foi falado. Para o Felinto, você vai, traz o Lício numa indução hipnótica e não aparece, fica imperceptível, porque quando o Lício estiver vindo, o obsessor vem atrás. E quando ele chegar aqui, ele vai ser conduzido para a reunião, ficar retido ali naquele local, porque eles vão conversar com ele, vão puxar ele para a reunião que vai acontecer lá no plano espiritual. Os demais companheiros se encarregariam do tio, para quem não se faziam necessários mais amplos cuidados. Às 2 horas da madrugada, estávamos todos na sala reservada às consultas, onde o clima psíquico era de excelente qualidade, que a gente já sabe que eles preparam o local, né, limpam tudo, e aí agora está preparado para fazer essa continuação dessa reunião, fazer agora outra reunião. Os médios em desdobramento
foram despertados, enquanto os 2 pacientes permaneceram adormecidos. 2 pacientes aqui é o Lício e o doutor, o tio dele. Então, primeiro, para a gente lembrar, que eu já falei, mas vamos repetir, porque o pessoal fala assim, mas negócio de merece, merece, não merece. Aí a pessoa merece isso, eu mereço isso. A gente fala, ninguém merece. Tem uma diferença. O merecimento, ele se refere à obtenção de algo devido a uma causa anterior. É como o fruto que você semeou. Então, estaria ligado à lei de causa e efeito. Porque o merecimento é um efeito de ações passadas ou de um processo natural. Aí vamos para os exemplos. Uma doença. Você tem hábitos desfavoráveis, né? Não se alimenta direito, não dorme direito, abusa de tudo, então vai ter a doença como consequência. Então você está merecendo, isso é um merecimento. Você causou com seus hábitos uma doença. Então seria considerado um merecimento. A felicidade como merecimento como resultado de atos de bondade. Então, se quando a gente faz uma bondade, a gente faz uma coisa boa para alguém, a pessoa consegue se melhorar, a gente não fica, né, contente que ajudou. E aí isso você está merecendo esses momentos de felicidade, porque você foi lá e semeou. E também tem a pobreza como consequência da negligência, né? Gasta tudo, é negligente com seus gastos e aí acaba ficando falido, né? Ou causa até vai ficar realmente entra no estado de pobreza, de penúria. O merecimento ele impulsiona o aprendizado e a evolução, mostrando a necessidade de corrigir erros e desenvolver virtudes para alcançar um futuro mais próspero. Então, ele, no caso, é uma manifestação da lei de causa e efeito, onde as ações geram resultados. Então, vai resultar um resultado positivo, se você fez uma ação que vai resultar em positivo, está merecendo um resultado positivo, ou você faz uma ação não boa, que também vai merecer o resultado negativo. Agora, o mérito, por outro lado, porque aqui foi falado em mérito, né? Ele fala que quem tem mérito, no caso ali, o Ulisses estava tendo, teve condição de receber ajuda. Então, o que seria o mérito? Por outro lado, ele é o resultado de um esforço próprio, de uma ação positiva ou de um comportamento exemplar que gera uma recompensa, um reconhecimento. Então, esse seria o resultado de um esforço consciente e positivo. A pessoa está se esforçando num comportamento exemplar que gera esse reconhecimento, essa recompensa. Né? Então, um exemplo seria você conseguir uma promoção no trabalho por desempenho. Então, seria um mérito seu. Seu desempenho, está sempre trabalhando direito, corretamente e está realizando seus trabalhos com responsabilidade. Então, o chefe vê e vê, bom, faz uma promoção no trabalho, que foi ser um mérito seu. Uma boa reputação por ações honestas. A pessoa, todo mundo vai falar, essa pessoa tem uma boa reputação, porque ela nunca agiu desonestamente. Gratidão também por atos de generosidade. Então, o mérito ele incentiva a superação, a responsabilidade e a busca por excelência, promovendo o desenvolvimento individual e social. Ele é uma manifestação da lei do progresso. Então, aí já liga, já é a manifestação da lei do progresso, onde o esforço e a ação positiva contribuem para o avanço espiritual. Então, quais seriam as diferenças? Merecimento é mais passivo, dependendo das causas anteriores. Quer dizer, na verdade, você vai realizar uma atitude e aí acaba resultando aquilo ali, né, na causa com efeito, vai ter um resultado que seria o merecimento. Enquanto o mérito é ativo, depende do esforço individual. O merecimento tanto pode ser positivo como negativo. Já o mérito geralmente se refere a algo positivo. A pessoa tem um mérito. O mérito não quer falar que tem um mérito negativo, né? É uma coisa que a pessoa batalhou e ela conseguiu uma melhora, né? E o merecimento pode ser percebido como recompensa ou como um castigo, né? Positivo ou negativo. Pode ser percebido, né? Que castigo castigo não existe na linguagem de Deus, né? Existe aqui o castigo, a gente pode colocar como um corretivo. Se for no dicionário, castigo e punição significam corretivo. Então, a pessoa pode ter esse merecimento. Vai ter uma resposta boa ou uma punição, um castigo, um corretivo, enquanto o mérito é geralmente o reconhecimento por ações positivas. Comentário em relação a esse texto que a gente leu, essa parte aí, que o título já começa falando: o passado elucida o presente. Então, nós, espíritas, sabemos, isso é um princípio básico da doutrina espírita, que é a imortalidade da vida e da alma, né? E a reencarnação. Então, aí já diz que você vê, olha só, você tem o passado sempre elucidando o presente.
Lógico, nós sabemos que se a causa não está num passado muito mais remoto, está num passado de agora, nessa existência. Tudo que você está passando, o efeito é de uma causa que você, sempre o espírito, sempre nós, que estamos criando o nosso destino. Aí, agora, em relação ao trechinho que o cita ali, né? Ulisses falando para o tio que ele tinha buscado recurso espiritual para a conduta, e o tio fica ironizando, né? Ah, você está mal. A vida é apenas o corpo. Morrer é consumir-se. Não se envolva com essas superstições, senão sua lucidez mental vai estar com os dias contados. Então vamos falar em relação a isso, esse pensamento do tio aqui, né? Que é um pensamento que a gente vê que é materialista. No Livro dos Espíritos, na pergunta 148, Kardec indaga: não há de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, ou seja, a existência de Deus, né? E aí, a resposta dos espíritos fala assim: não, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então, né, que aqui a pergunta foi essa, né? A sua maioria só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Aí tem uma notinha de Kardec que ele vai falar que, por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas vem a máquina elétrica. Estudaram o mecanismo da vida somente pelo funcionamento dos órgãos. Procuraram saber se alguma coisa restava. E, como nada acharam, senão matéria, porque fica apurando no corpo, né? Vai achar uma alma no corpo, que só acharam uma matéria que depois se torna inerte, né? Depois da morte. Como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria. E que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Então, morreu, acabou, não tem mais pensamento, não tem mais nada, não existe vida após a morte, e esse é o pensamento deles. Agora, os espíritos colocam triste consequência, se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Então, aí já está basicamente colocado. Quem pensa assim está sempre pensando em si e coloca acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Estamos vendo aí uma caracterização, descrição do Dr. Nicomedes, né? E também, além disso, seriam quebrados os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Se o homem fosse, né, morreu, acabou e tudo. O homem tem, instintivamente, a convicção de que tudo se lhe acaba com a vida. Que nem tudo se acaba com a vida. Então, no instinto se dentro do espírito, né, na consciência, ele tem essa convicção que nem tudo se lhe acaba com a vida. Você vê que a maioria que quando tem uma religião, a religião vai falar que nenhuma religião fala que morreu, acabou, né? Sempre tem a história da alma e coisa e tal. O nada, para o homem, lhe infunde horror, para o ser humano, né? Lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Não adianta. Pode se obstinar à vontade, que a vida futura continua e não tem jeito. Ao soar o momento supremo, que seria da morte, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre oferece algo de pungente. A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não confirma. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Então, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca da vida futura. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham. Que a gente vai ver isso no livro Céu e Inferno, né? E tem vários depoimentos de espíritos que vão descrever o que aconteceu. Então, assim, essas comunicações espíritas mostram, esclarecem acerca da vida futura.
E eles facultam, assim, assistir, por assim dizer, a todas as peripécias, facultando-nos assistir, ou seja, podemos ver ali as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Então, vem de novo o mérito e o demérito, que é aquele ao contrário, que a pessoa, né, fez tudo para só estragar a vida. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, sabendo que existe uma vida futura, sabendo que a gente está semeando para, né, colher no futuro, nessa ou em outra existência, a gente já começa a pensar em ir para a senda do bem, né? Escolher o caminho do bem. Então, vamos aqui também que veio em observação, que o materialismo leva o homem a pensar somente em si, no egoísmo, e coloca-se acima de todos. Aí tem entre o orgulho e a vaidade. Ele vai estar sempre valorizando suas ambições e os seus gozos materiais, colocando seus apetites acima de qualquer valor ético-moral. Aquela história de deixa a vida me levar, vamos aproveitar a vida, que a vida é curta e nós temos que aproveitar ao máximo, né? Ter prazer e isso, aquilo, aí entre os abusos e tudo. É justamente que é o que o materialismo está levando, né? As pessoas que não têm ligação nenhuma com a parte espiritual, eles acabam caindo nesse pensamento. Ter conhecimento do espiritismo, aprendendo que a vida não encerra no túmulo, nos traz outra percepção para entendermos que as reencarnações são solidárias e que só depende de nós repararmos os erros e reequilibrar o que nós alteramos. E agora também traz como referência um trechinho do livro Obreiros da Vida Eterna. Quando André Luiz, do livro de André Luiz que Chico Xavier, quando o escritor Barcelo está conversando com André Luiz, explicando sobre a situação de uns espíritos que estavam lá. Aí ele vai dizer para o André, o meu amigo, que é o André, né, examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis, desencarnados, é claro, e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento no outro solo. Então, vai comentar outro caso. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos as paisagens das obsessões paisagem transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, ungidos, ungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, que seriam casamento, né, morar com outros parentes ou outras pessoas, né, compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Então, esses relacionamentos aí acabam transformando isso, né, um com o outro, perseguidores e verdugos, inconscientes. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, a família que a gente que mora com a gente, né? Os parentes por extensão, aí entre os cunhados, as sogras, os sogros, né? E esses antagonismos domésticos, eles resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Então, sem a pessoa entender, está no subconsciente, começa a ter sempre o choque, e no subconsciente tem uma recapitulação para retificar aquilo ali. Na verdade, é para todo mundo aprender a amar, é aprender a fraternidade universal. Mas, congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram, foi tempo, passam a sentir e ver, na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época. Então, alguns até conseguem até sentir aquela, né, aquela energia, aquela situação,
se sente mal perto da pessoa e começa a achar, ou às vezes sentir mesmo, né? Como fala, começa a ter situações complicadas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, está lá na memória, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexo de inferioridade. Então a pessoa fica, não entende, não consegue entender, não sei o que acontece com a minha vida, e começa a aparecer transtornos psicológicos, chega até psiquiátricos, né? Com esses complexos aí, que nesse caso ele está explicando que seria um complexo, talvez no caso que ele quer falar, de inferioridade. Identificando em si questões e situações íntimas inapreensíveis aos demais, então, no caso, ele está vendo que tem situação íntima. Aí vamos dizer que o caso do Lício também é um exemplo, né? Ele tem uma situação íntima dele que ele não entende e não tem como ninguém com ele, inapreensível aos demais, não tem como ele conversar com isso com ninguém. Ele se sente na situação, por isso que fica nesses complexos, é um fardo de incompreensão mesmo. Então, identificando em si isso, o espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Então, daí mais também uma outra colocação, que é por isso que a gente não pode lembrar do passado, da outra existência, porque a gente não vai aguentar. O espírito começa a ter muita recordação e está ali no meio daquelas provas e tudo, pode ficar para se candidatar à loucura, como está colocado aqui, que é o nome do livro nosso, né? Loucura e Obsessão. E nessa categoria, meu amigo, tá esqueci o nome dele, o Barcelos, falando para o André. E nessa categoria, meu amigo, e ele está falando isso em 1946, gente, 80 anos atrás, olha só. Ele fala que naquela época já tinha, na crosta planetária, uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologista. Agora vocês veem bem isso, há 80 anos atrás, como é que está essa situação agora, né? E com toda a psicosfera que envolve a vida nos dias de hoje, porque em 1946 não tinha um décimo dos problemas e preocupações que existem hoje em dia pela toda essa agitação, né? Toda essa globalização aí. E ele fala que a seu turno, esses médicos, psiquiatras e neurologistas se conservam em oposição oposta à verdade. Naquela época era bem pior, só que aí a grande maioria, pelo que a gente sabe, ainda está com essas ideias, que eles estão ainda presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Mas já existem, né? A gente sabe que tem vários médicos que estão trabalhando com os conceitos que tem que trabalhar a parte espiritual, já existe uma grande melhora, mas ainda em porcentagem de minoria, tá? E aí também para puxar, para terminar aqui o texto de hoje, que a gente está esses comentários, vai falar que é o seguinte: temos que ver a diferença entre paixão e amor. Porque o caso dali fala, é o amor, não. Ali entra a paixão descontrolada, com desequilíbrio afetivo e sexual, que levou a uma obsessão entre os encarnados, porque o tio obsediava o sobrinho também, e vice-versa, né? Que acaba virando dos dois lados, mas o tio, no caso, causando essa obsessão com o sobrinho, e isso continua após a existência. Agora você vê que isso é desde que vai aparecer, ou já apareceu, não, vai aparecer, que aqui eu já estava mostrando o ano, porque na próxima encontro nós vamos ver de quando começou, no século XVIII, o primeiro triângulo, vamos dizer, triângulo amoroso entre os três, o, o obsessor, o tio e o Felipe, né? E isso continuando, porque continua após a existência, né? Eles ficam encarnados, briga, aí vai lá, vai para o hospital, briga, depois volta, encarna, e aí agora e isso continua causando mais comprometimento para todos. Porque nessa obsessão, esse obsessor ficou induzindo esse tio cada vez, e o sobrinho também, a esses comprometimentos na área sexual, né? Desequilibrou os dois, então ele está causando comprometimento, ele também está causando essa maldade, aí fica os dois também se comprometendo mais, né? Cada vez mais em débito. Então, também devemos avaliar sempre nossos sentimentos, que o amor verdadeiro não é paixão. Então, terminamos o texto aqui, agora é para os comentários. Tudo que
nos leva ao desequilíbrio, né? A gente precisa ficar alerta, né? E porque esses desequilíbrios vão levando a gente cada vez mais, se a gente não tiver o cuidado, né, de frear, vai levando a gente para situações terríveis, né, nas nossas vidas. Qualquer desequilíbrio, em qualquer situação de relacionamento amoroso, de amizade, de trabalho, em todas as situações, né? Quando a gente se desequilibra, quem tem um, um passo à frente, né, vamos dizer assim, e já começa a se vigiar, né, naquilo que faz, e percebe que se desequilibrou, já sente um arrependimento, né, uma coisa muito até desagradável, né? Puxa, eu tô me esforçando tanto e eu me desequilibrei aqui. Mas é assim mesmo, né? Cair, levantar, tentar de novo, até o dia que, né? É para isso que nós estamos aqui no mundo de expiações e de provas, até o dia que a gente conseguir não cair mais, né? E seguir a sua trajetória, né? Então, quando a gente tem esse passo, né, de perceber e perceber que se desequilibrou, quanto mais a gente tem isso, mais a gente vai se segurar, mais a gente vai se perceber na situação e caminhando para não se desequilibrar mais. Mas isso é uma coisa que vai leva muito tempo, né? Porque faz parte do nosso desenvolvimento, né? Moral, nosso desenvolvimento espiritual, quando a gente está ligado, né? Na questão espiritual e por aí vai. Assim, o desequilíbrio, ele torna a nossa vida terrível, né? Nós quem convive, né, com familiares, né, em processos de desequilíbrio, quando não é a gente, né, também, a gente sabe como é difícil, né? Então, nosso caminho não é fácil, mas oração, né, muito autocuidado, como a Sultane falou lá na primeira parte do estudo, né, a a leitura edificante, os filmes e os programas televisivos edificantes. Quando não tem na televisão, a gente não assiste televisão, né? Porque notícias hoje o que só tem coisa ruim, né? Mas, enfim, a gente fazer esse autocuidado, né? Essa autopreservação daquilo que é ruim, porque já está tudo assim é tudo tão complexo, tão difícil. Quando a gente se envolve com essas coisas que não são úteis para a gente só atrai coisa ruim, né? As coisas vão ficando mais difíceis para a gente, né? E volto a falar na questão de não ver coisas, né? Filmes ou programas que tenham violência, que tenham coisas ruins para a gente não, antes de dormir, né? Para a gente ter um sono tranquilo. Então, esse autocuidado é muito bom, muito importante. Fora todo o resto, né? De cuidado físico, né? Com o nosso físico, que também não pode ter desequilíbrio, senão você vai para outro campo, enfim. Não é fácil, não, gente. A gente vive nessa luta, né? A gente aqui no estudo, por exemplo, nós estamos aqui num embate com o nosso íntimo, né? Para nos melhorarmos, né? Através do estudo, do aprendizado, né? E para colocar isso em prática no nosso dia a dia, que esse é o grande embate, né, da vida, que a gente, como que a gente vai fazer, né? Hoje eu não consegui, amanhã e vamos embora, vamos seguindo. Aqui nós estamos trabalhando uma vez por semana, né? Estudando uma vez por semana. Então é a mesma coisa com a história do Evangelho no Lar, né? Então nós estamos é, nos comprometendo a que essa semana seja uma semana de equilíbrio. Aí a gente vai segunda, terça, já começa a descer o degrau. Aí chega no dia do Evangelho de novo, novamente aquela renovação. E assim a gente vai até que a gente entenda, que a gente consiga, né, a nossa mente consiga se ligar que a gente tem que mudar e essa mudança ela faz parte
de um esforço muito grande nosso. Mas a gente está fazendo, né? Todos que estão nesse processo de estudo, de, de conhecimento, está fazendo esse esforço para sua melhora, né? É isso aí. A Aliceia quer falar. Fala, Alice. Não, é só um comentário. A voz não está muito boa, mas esse livro, esse estudo desse livro, eu vejo nesse livro muitas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, casos, como você mesmo citou, dentro da nossa família, pessoas. Então, poder novamente, que eu já conheço esse livro há algum tempo, estudar sobre isso tem me ajudado e que eu estou vendo com muito mais madura, depois de anos que eu li esse livro, fatos que antes eu não observei e agora eu estou vendo. Você está entendendo, Sultane? E é por isso que eu te falo e te agradeço muito, porque esse estudo tem sido muito importante na etapa que não convém aqui explicar, do que eu venho vivendo, e mais uma vez reafirmando sobre a leitura do Evangelho, da oração constante, porque nós realmente precisamos desse suporte, porque cada um de nós estamos vivendo um tipo de resgate, um tipo de prova, e estudar esse livro está sendo uma possibilidade de você ver no que você está vivendo e casos ali, não estou dizendo que é igual, mas te dá um panorama para que você busque proteção, suporte no evangelho, na oração, na prece. Por isso que eu te agradeço muito, Sultânia, e peço de verdade à espiritualidade que Jesus continue te guiando nesse trabalho, porque cada um de nós, como eu torno a dizer, estamos vivendo um drama parecido com esse do Lício, do Felipe, de muitos outros, cada um resgatando e aprendendo. Através desse livro, eu pude, mais uma vez, reafirmar o que eu já li anos atrás e agora, com um pouco mais de experiência e com a tua ajuda, a ajuda da espiritualidade, entender muita coisa que a gente precisa ter cuidado. Desculpa, mas eu precisava Ó, falar, mesmo com a voz ruim. muito bom. Fala, Bia. A Bia também quer falar. Fale. Não, também concordo com a Aliceia, né? A gente vê essas situações, né, com outro olhar, né? Principalmente, né, essa questão da pedofilia, né? Nunca entendi, né? Assim, nossa, por que que uma pessoa faz uma coisa dessa, né? Então esse livro vem, e mostra esse exemplo para a gente ver que é muito mais além, né? Muito mais complicada a situação, né? Tem fatores obsessivos, né? A pessoa não vigia, né? As emoções, os pensamentos, então se arrasta na obsessão e é uma bola de neve para todos os lados, né? Porque vai reverberando em várias pessoas ao mesmo tempo. Então, tá muito interessante o estudo desse livro por isso, né? Que a gente passa a ver as situações com outros olhos, né? Com outro olhar, né? Tô aprendendo bastante nesse sentido. Era isso. Que bom. E a gente sabe que a doutrina espírita é essa luz, né? Aqui está nesse capítulo que a gente leu, né? Uhum. Que a missão do Espiritismo é para esclarecer, não é? Que aí nesse trechinho Sim. do livro dos Espíritos, acerca da vida futura, mas não só a vida futura, esclarece, para mim, pelo menos, esclarece tudo, porque eu posso ver as ligações, e aí cada livro desse que a gente lê, cada história dessa que a gente vai, agora, semana que vem, vamos abrir o leque lá das confusões entre eles três ali, e vamos entender mais ainda, mas assim, cada historinha dessa, que olha, gente, quantidade de historinha que a gente já leu, já estudou, né? Desde o começo, são, sei lá, já passou Uhum. de. Não, deve ter mais de 100, mas acontece o seguinte:
tem uma explicação para cada coisa. E aí, cada detalhe da vida é Uhum. um transtorno psicológico, outro psiquiátrico, outro problema de amor, de ódio, de paixão e mal entendidos, às vezes. A gente viu lá, né, no primeiro livro, que é Os Bastidores, que o guarda, não sei se vocês lembram, que o cara na guerra lá com o capitão, ele vai entregar um bilhete pro capitão entregar para a família se ele morresse. Né? Você deve lembrar do Bastidores da E na Obsessão. mesma vida, né? Não Então, tu precisou é a nem ser mesma vida, foi, mas assim, bem diferente, né? E ele foi mais entrega o impressionante. bilhete para ele É, entregar para a mãe dele. essa história me traumatizou. Essa é uma das histórias de todas que ele escreve, é a única que fala de uma coisa na mesma existência. Mas tu vê que ele entrega, o mal entendido, o cara esqueceu, no meio de uma guerra, esqueceu de entregar o bilhete, e o cara vem com toda a Não, não força. era só o bilhete. Não Não, era só o mas a bilhete. família. Ajudar a Ele mãe, né? pediu E a filha. para dar uma E a irmã. atenção para Mas a aí no irmã bilhete. e para a mãe. Mas o bilhete estava com o endereço, estava com tudo. E o cara dele, o bilhete, você nem sabe O se cara não prometeu falava. que ia fazer e não fez. E devia, ele prometeu e não Para fez, você né? ver Ou como a gente seja, se cumpra suas compromete, né? Cumpriu, promessas. pois é. Então, O Como assim, a gente se preço pode ser compromete às caro. vezes, né? Com o são karma, muitas né? Digamos. situações que a gente aprende com a vida dessas vidas. Nós podemos colocar assim, gente, pode acontecer aqui, pode acontecer ali. Mas graças ao quê? A todos esses, que como fala aqui do Espiritismo, que foram as comunicações espíritas, né? O estudo de Kardec, mais de tempo, chegou até a época que ele está com 1.000 grupos formados mandando comunicações, explicando o que acontecia do outro lado, que eram os espíritos que estavam contando. Se não fosse isso, a gente, né? Se não fosse o Espiritismo, que ele é o único que pode explicar. Isso aí não temos dúvida, porque as outras religiões não têm essa conversa e não teve esse estudo, essa pesquisa enorme, né, que foi feita por Kardec. E o que que acontece? A gente pode entender que tem a vida futura, que a gente tem que se conduzir pela senda do bem, que a gente vai plantar, vai colher, e aí abriu o leque. Aí dá para a gente entender muita coisa que Jesus falou também, né? Que aí tinha coisas que Jesus tinha falado que não ficaram, que ficaram meio assim obscuras, e aí com o Espiritismo foram clareando, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, clareou demais, né? E aí a gente também conseguiu, vamos dizer, ter condições de agora seguir o caminho, porque Jesus trouxe o caminho, botou a luz para lá para a gente trilhar. Jesus não salva ninguém, lembra disso. Jesus pega, ilumina o caminho, está ali. Você tem que trilhar o caminho. E você vai trilhar o caminho o quê? Com esse amparo todo, com todo esse conhecimento que a gente tem, vamos trilhar muito mais tranquilamente do que pessoas como fala no materialista. O materialista, para ele, nada tem nada a ver, faz questão de ser só matéria e tem que aproveitar a vida e cada vez mais afunda com débitos cada vez mais profundos, porque ele muitas vezes não quer olhar, né? Não quer. A Carla sempre comenta aqui que a pessoa fala: não quero saber de espiritismo, não, porque se eu souber, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. As pessoas não querem essas, vamos dizer, não quer abrir a mente para isso, porque no fundo, sabe que vai ter que ter um comprometimento, né, gente? Um comprometimento, no mínimo, com o bem e com vamos dizer, colocar assim também na moral do evangelho, né? A moral evangélica. E aí, nós estamos aqui para isso, para estudar. Como a Carla falou, cada passo que a gente dá é um esforço que fazemos aqui de pegar o textinho e nos comprometer a estudar juntos, refletir juntos, né, com esses assuntos. E aí, cada livro, cada história, nós vamos adquirindo mais conhecimento e guardando. E isso tudo vai ficar conosco, no nosso espírito, se não sai. Então a gente vai sair dessa encarnação aqui, vai lembrar de todo esse estudo que a gente fez, com tudo que a gente aprendeu, e aí a gente tem tudo para poder fazer uma boa existência dessa vez agora e para as futuras, porque simplesmente agora a gente está ali incorporando as ideias, né? Que a gente possa continuar lembrando, né? Com lucidez mental, que a gente consiga ter essa saúde física e mental para seguir em frente com essas ideias, todo esse conhecimento, né? Então também já está terminando, vamos ter que fazer a nossa oração. Alguém quer falar alguma coisa rapidinho? Dá para falar ainda um pouquinho, senão a gente fecha. Faltam 5 minutinhos. Então vamos fechar? Carla faz a oração para gente? Vamos lá, gente. Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos por esses estudos, por todas essas semanas, terças-feiras que a gente se encontra, que se reúne para trocar ideias,
Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estudar, de ter o conhecimento dos Espíritos, nós possamos arduamente colocar em prática esses ensinamentos. Que Jesus abençoe o nosso estudo, que esse estudo possa chegar a mais pessoas, que Jesus abençoe também esse esforço da Sultane nesse trabalho hercúleo que ela está fazendo para trazer para a gente esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, até Não semana que é, Sultane? Hercúleo, né, minha filha? Uma luta, vem. né? Eu faço o que gosto. Agora, semana que vem, vai desvendar toda a história. A gente já Eu está com só essa quero curiosidade. agradecer e Só fazer semana um que vem. comentário. Boa noite para Boa você. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, boa Tchau, noite, tchau. gente. Obrigada, Boa noite, Sultane. gente. Boa noite.